O surpreendente desfecho quando minha filha disse: "Você não tem lugar aqui?" Era um dia comum na vida de Roberto, um pai de 45 anos que trabalhava duro em uma pequena construtora no coração de um bairro carioca cheio de vida. A rotina o abraçava como uma velha conhecida, mas naquela manhã, enquanto se preparava para mais um dia de trabalho, seu celular vibrou com uma mensagem que cortou seu coração. "Você não tem lugar aqui." As palavras de Clara, sua filha de 17 anos, ecoaram como um grito distante no silêncio da casa. Era como se um muro tivesse se erguido entre eles, uma barreira que ele não conseguia entender. Ele se lembrava de todos os esforços que fizera para proporcionar a melhor vida possível para ela, e em um segundo tudo parecia ruir. A incredulidade tomou conta de Roberto. Como sua filha, que ele sempre viu como seu raio de sol, pôde pensar assim? O clima na casa estava pesado, a tensão se tornava insuportável e sua mente girava com perguntas e lembranças. Clara era uma excelente aluna, cheia de sonhos, mas nos últimos anos começou a se afastar dele, atraída por um grupo de amigos que desprezavam sua origem humilde. Sentia-se impotente e a dor se misturava à frustração. "Eu não posso deixar isso assim", pensou Roberto, decidindo que era hora de agir. Precisava reconquistar a confiança de sua filha e, mais importante, precisava mostrar a ela que o verdadeiro valor não vinha de um diploma ou de um status social. Ele lembrou das histórias de seu avô, que sempre falava sobre dignidade e caráter, e essa lembrança acendeu uma chama de determinação dentro dele. Roberto começou a se dedicar mais ao trabalho, mergulhando em projetos, buscando todo o conhecimento que podia e se conectando com colegas que o respeitavam. Ele decidiu também explorar um passatempo que sempre fora seu, a marcenaria. A madeira em suas mãos era como um remédio, trazia à tona a habilidade que herdara e as esperanças por um futuro melhor. As peças que começou a criar eram mais do que móveis, eram símbolos de superação e amor. Enquanto isso, Clara lutava contra suas próprias batalhas. O desejo de ser aceita por aqueles que não viam seu pai como parte do seu mundo a deixava angustiada. "Como posso me distanciar do meu pai que sempre esteve ao meu lado?", perguntava a si mesma em momentos de solidão. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O embate familiar estava prestes a se intensificar. Durante um evento na escola de Clara, o caminho dele se cruzaria de uma maneira inesperada. Roberto, nervoso, se preparava para um momento crucial em que a verdade sobre sua história e a força do amor de um pai teriam que se revelar. Ele sentia que tudo poderia mudar ali, em um único instante. Até onde ele estaria disposto a ir para recuperar a relação com Clara, que parecia cada vez mais distante, enquanto o mundo ao seu redor tornava-se uma batalha invisível de aceitação? E, por outro lado, até onde Clara iria para descobrir quem ela realmente era, confrontando os conceitos que a cercavam? Essa pergunta pairava no ar, como um prenúncio de que algo grande estava prestes a acontecer. A escola estava em festa, banners coloridos pendiam do teto, o cheiro de pipoca e algodão doce pairava no ar e risadas ecoavam pelo pátio. O evento anual trouxe pais e alunos juntos, mas para Roberto, cada passo em direção à escola era como atravessar um campo minado. O coração batia forte e sua mente corria nas possibilidades de como Clara poderia reagir ao vê-lo ali. Na entrada da escola, ele reconheceu rostos familiares, mas a presença dos amigos de Clara o deixava inquieto. Ele sabia como eram, meninos e meninas que desdenhavam de sua vida simples, de suas origens. Ao mesmo tempo, ele também se lembrou do olhar doce de Clara quando ela era pequena, a garotinha que sonhava em ser astronauta e que sempre corria para seus braços após uma queda. O peso da expectativa e da saudade o acompanhava. Nesse instante, Clara apareceu. Ela estava linda, vestindo um vestido leve que balançava suavemente ao seu redor, e seu sorriso brilhava como se estivesse escondida sob os holofotes.
Mas, à medida que seus olhos buscaram os de Roberto, ele encontrou uma barreira. A alegria deu lugar ao embaraço. Um calor que antes tinha a ver com orgulho, agora se tornou um pouco amargo. Roberto respirou fundo e decidiu que não se deixaria abalar. Estava ali para mostrar a Clara que o amor não se define por status, mas pelo que construímos nas relações. Ele viu quando ela se aproximou de um grupo de amigos. Estava claro que estava hesitante, seu corpo se contorcia sutilmente, indo entre o desejo de se juntar a eles e a vontade de correr para o pai. Na dúvida, o grupo começou a conversar em tom de deboche. Ah, olha quem está aqui, o construtor de móveis, uma das meninas comentou com um sorriso sarcástico, o que causou risadas instantâneas entre os outros. O peito de Roberto apertou. A semente da rejeição já havia sido plantada e Clara parecia ser a única que não percebia. Mas ele não estava disposto a se calar. Aproximou-se de Clara, que, ao perceber sua presença, ficou visivelmente tensa. Clara, posso falar com você? Pediu, tentando manter a voz serena. Ela hesitou, mas a senhoria dentro dela fez gestos para que olhasse nos olhos do pai. O que Roberto viu foi uma lágrima brilhar nos olhos da filha, como uma estrela perdida no céu. O silêncio brotou entre os dois, e ali, em meio ao barulho da festa, foram apenas eles. Pai, É complicado. Clara começou, mas as palavras não seguiam adiante. Um nó em sua garganta a impediu de se abrir como desejava. Numa fração de segundo, o orgulho e a vergonha travaram uma batalha interna. Eu não vim aqui para te envergonhar. Você é tudo para mim, Clara. Estar aqui não é apenas por causa de um evento, mas porque eu quero que você saiba que eu estou torcendo por você em cada passo da sua vida, Roberto disse, os olhos marejados enquanto falava. Nesse momento, algo mudou. Clara olhou ao redor e o ambiente encheu-se de uma mistura de conforto e desconforto. Poderia aquele instante servir como um divisor de águas na relação deles? O coração de Roberto estava na garganta enquanto aguardava a reação dela. Seria aquele o momento que mudaria tudo? Teria ele encontrado um caminho de volta para a filha? E se sim, que caminho seria esse e até onde eles poderiam ir juntos? De repente, Clara suspirou fundo e um lampejo de entendimento cruzou seu olhar. Clara respirou fundo, o ar quente repleto de risadas e conversas à sua volta. Seu olhar, antes indeciso, parecia agora em chamas. A lágrima que estava prestes a cair se transformou em uma decisão fervorosa. Pai, você não entende, eu não consigo lidar com isso. Sua voz, embora baixa, estava carregada de emoção. Roberto sentiu seu estômago revirar. Aquela frase tão simples parecia uma avalanche de sentimentos, um desabafo tenso que carregava toda a confusão da adolescência. Ele não sabia o que a machucava mais, o olhar dos amigos ou a simples ideia de ser quem ele era. Eu quero que você se orgulhe de mim, mas me sentir assim é como se você estivesse me puxando para baixo, Clara completou, agora com os olhos brilhando, não apenas de lágrimas, mas de uma revolta contida. Roberto, perplexo e triste, tentou se aproximar mais dela. Mas, Clara, eu só quero te apoiar. Seu coração doía, mas entendia que suas intenções não eram suficientes. Ele não podia mudar o que era, mas podia mudar a forma como se relacionavam. Os olhares dos amigos de Clara se voltaram para eles. O murmurinho aumentou, varrendo o pátio como um vento frio. Quem é ele para falar assim? Era o que claramente se sentiam. Clara percebeu a tensão e, ao mesmo tempo, a sua necessidade de proteção se intensificava. Pai, para, você precisa entender. Clara estendeu a mão como se quisesse afastá-lo do foco. Eu não quero que você passe vergonha por mim, mas também não quero que você se esconda de quem você é. Isso é complicado, pai. As palavras saíam como se quisessem romper a bolha de desconforto que os envolvia. Roberto fechou os olhos por um instante. Não tenho vergonha de você, Clara. Você é tudo para mim. E eu espero que um dia veja que só estou tentando ser a melhor versão de mim para você. Mas não posso mudar quem sou. Naquele momento, uma sensação de alívio começou a preencher seu peito. Clara precisava ver sua sinceridade, seu amor. Mas havia algo mais que ele precisava fazer. Que tal, depois da festa, nós dois irmos a um lugar só nosso?
Eu preciso conversar com você. Os olhos de Clara brilharam, mas a luta interna ainda estava presente. Prometo que vou te ouvir e que quero entender como você se sente. Podemos encontrar um jeito de nos ajudar. Ela hesitou, mas o brilho nos olhos dele era algo que ela não conseguia ignorar. Apesar do barulho ao redor, agora havia um pequeno espaço de silêncio entre eles, onde o tempo parecia ter parado. Ok, pai, vamos depois da festa, mas só se você prometer que não vai se deixar levar pelos outros. A determinação dela era palpável. Eu quero que você seja meu pai e não o construtor de móveis. Roberto sorriu então, um sorriso sincero, e sentiu que, de alguma forma, aquele poderia ser um passo importante para ambos. Havia uma nova expectativa no ar, uma nova chance. Mas antes que pudessem aprofundar a conversa, uma nova voz interrompeu. Clara, o que você está fazendo com esse cara? A pergunta cortou como faca, e Clara se virou, já percebendo que o desafio estava longe de acabar. Com o peito apertado, Roberto percebeu que a batalha apenas começava. O caminho poderia ser espinhoso, mas seu amor por Clara o impulsionava. Como eles lidariam com isso? E o que aconteceria no próximo passo? Clara virou-se lentamente, o rosto agora uma máscara de tensão e desafeto. A intensidade do olhar que encontrou era familiar, mas a voz que proferiu a frase cortante trouxe à tona uma briga antiga. Era Gabriela, a rainha dos comentários ácidos, cercada por um grupo de risadinhas que ecoavam como um eco na mente de Clara. Gabriela, ela tentou chamar, mas a amiga não dava espaço. Por que você está com ele? O que o construtor de móveis está fazendo aqui? A ironia na voz de Gabriela era pungente, como um veneno que o grupo rapidamente absorveu. Roberto sentia que cada palavra da garota era um golpe no peito. Ele queria abraçar Clara, protegê-la daquele ataque, mas ela parecia solidificada no lugar, seu orgulho e vulnerabilidade se debatendo em um combate silencioso. Ele é meu pai e eu não tenho vergonha de quem ele é. Clara desabafou, a raiva pulsando em suas veias. O murmurinho ao redor cresceu, mais forte, mais denso, enquanto as palavras de Clara ecoavam e reverberavam por todo o pátio. E você ainda quer que eu acredite nisso? Gabriela arquejou, como se a revelação fosse o cúmulo da ofensa. Um móvel como pai? Isso é ridículo! Você não tem lugar aqui. Havia ali um grude de lesadas que geravam um eco ensurdecedor. Clara podia sentir o olhar de reprovação dos colegas que a rodeavam, e sua confiança, até então, começava a desmoronar. Um misto de vergonha e raiva subia pela sua espinha, apertando seu coração. Você não sabe o que está dizendo! Clara tomou a frente, a voz rangendo entre a indignação e a dor. Você não sabe nada sobre mim, sobre nós! Roberto sentiu uma onda de orgulho. Clara estava lutando, estava defendendo o que era importante, e ele sabia que precisava apoiá-la. Mas a situação estava escapando de controle. Clara, talvez seja melhor nós... Ele começou, querendo que ela se afastasse do centro da atenção negativa. Mas Clara sacudiu a cabeça, a expressão determinada, os olhos firmes como um espelho do que sentia. Não, pai, eu não estou disposta a me esconder ou me sentir menos. Ela se virou novamente para Gabriela, que estava com a boca aberta de surpresa. Você pode achar que é engraçado, mas só demonstra como você é superficial. Isso é triste. O murmúrio aumentava, mas a voz de Clara se firmou diante do barulho. Eu escolho ser eu mesma, e se isso não te agrada, é você que precisa se olhar no espelho. Roberto sentiu uma onda de alívio, mas ao mesmo tempo tremeu por ela. Ali estava Clara, mais forte do que ele imaginou ser possível, mas a batalha ainda estava longe de terminar. Vem, pai, vamos nos afastar disso. Clara olhou para ele e ele pôde sentir que, mesmo em meio ao caos, ela não estava sozinha. Mas assim que se viraram, ouviram outra risada, uma voz cortante que ecoou ao fundo. Ainda bem que você tem um pai para se esconder? Roberto parou de andar, a dor palpitando em seu peito. Sim, era uma batalha e não apenas uma guerra de palavras. Como poderiam vencer isso juntos? Clara estava lutando contra um passado que não era dela, mas que afetava cada passo que dava. Clara, vamos agora, disse ele, sua voz carregando um peso de proteção e urgência. O olhar da filha, no entanto, refletia a ferida que ainda não havia cicatrizado. Eu preciso de tempo, pai.
A voz dela se quebrou, quase um sussurro. Ela olhou para Gabriela, que ainda esboçava um sorriso triunfante, e sentiu que o mundo desmoronava ao seu redor. Havia algo a mais por trás daquela expressão, uma fragilidade que podia ser reconhecida. E se por trás daquela máscara de confiança estivesse alguém tão perdido quanto ela? A batalha que estamos lutando não é só contra os outros, pai, Clara sussurrou, um brilho de entendimento nos olhos. O que mais os aguardava? O que isso significava para eles? Clara respirou fundo, as palavras da amiga ecoando em sua mente como um mantra sufocante. A raiva a impulsionava, mas a insegurança a paralisava. Ela estava em um campo de batalha emocional, e cada risada ao redor parecia um tiro certeiro, disparado para ferir. A expressão de Gabriela a desconcertava, fazendo com que Clara se perguntasse se de fato havia algo a mais por trás daquela máscara de superioridade. Você não entende, pensou, enquanto se virava para seu pai. Ela poderia ouvir a dor na voz dele, e isso a fez querer proteger aquele homem que sempre esteve ao seu lado. Pai, eu posso lidar com isso. Mas ele a olhou com preocupação, os olhos dele brilhando sob a luz do sol. Clara, isso não é só uma discussão. E se essas pessoas forem ainda piores do que você imagina? O que elas podem fazer com você? Era uma pergunta válida. Clara queria responder, dizer que estava pronta, mas a verdade era que ainda havia uma parte dela que temia o julgamento dos outros. O riso impiedoso de Gabriela parecia um eco daquela voz interior que fazia Clara duvidar de si mesma. Eu só quero entender, disse Clara, um pouco mais calma, enquanto cruzava os braços na frente do peito. Você fez isso para se sentir melhor? Uma luz de surpresa atravessou o rosto de Gabriela, mas logo se apagou. Acha que eu faria isso sem motivo? Você não percebe que é a diferença que incomoda. Você está aqui como se fosse uma de nós. E eu sou uma de vocês, Clara exclamou, desafiante. Não vou me esconder mais. Não sou menos só porque meu pai é um trabalhador comum. E se você não consegue aceitar isso, talvez o problema esteja em você. As palavras de Clara saíram com uma força que ela nunca havia desconfiado possuir. Ao mesmo tempo, as risadinhas se tornaram um murmúrio distante, como se a aura de Clara a tivesse isolado nesse momento. Roberto sorriu para ela, um orgulho silencioso se acendendo no olhar. Mas a batalha estava longe de ser vencida. O riso de Gabriela era agora uma careta e um silêncio tenso tomou conta do ambiente. Ao fundo, um grupo de alunos começava a se afastar, mas um rosto conhecido emergiu na multidão e Clara sentiu seu coração acelerar. Era Diego, o garoto por quem ela tinha uma queda. Diego a observava com uma expressão confusa. No fundo, Clara sabia que ele tinha se afastado dela por conta de Gabriela e seu grupo, sempre tão influentes. O fato de ele estar ali, agora como testemunha do seu embate, deixava Clara mais exposta. Olha, todos nós sabemos que família é importante, mas você não pode simplesmente ignorar a realidade, Gabriela prosseguiu, sem conseguir conter a raiva. Se não fosse por você, ele não estaria aqui e todos nós não estaríamos rindo. As palavras da amiga atingiram Clara como balas e ela estremeceu. Se era isso que os outros pensavam, então ela só poderia concluir que, para eles, ela não era vista como um ser humano, mas como uma extensão daquilo que Robert representava. Sua identidade estava amarrada ao que seu pai era. Gabriela, isso é insuportável, Clara gritou, envolvendo-se de coragem. Você se acha tão superior, mas eu sou mais forte do que você pensa. Só espero que um dia você entenda isso. Entender o quê? Gabriela repostou, um sorriso escorregadio no canto dos lábios. Que você não tem lugar aqui? Mais uma vez, Clara se sentiu presa, mas ao mesmo tempo, a chaga da dor se transformou em um impulso. Uma nova determinação brotava. Talvez essa batalha não seja só minha, mas com certeza não sou eu quem não tem lugar, ela respondeu, encarando Gabriela com um brilho quase desafiador. Roberto, agora ao lado da filha, sentiu um calor invadir seu peito enquanto escutava as palavras dela. Ele sabia que Clara estava começando a enfrentar não só as afrentes externas, mas suas próprias inseguranças internas. Era um momento decisivo de mudança. Querendo evitar mais confrontos, ele segurou delicadamente o braço dela.
Vamos nos afastar, Clara, sugeriu, sua voz quase suave. Mas Clara hesitou, sentindo-se mais forte. Não, pai, eu quero ficar e quero que Diego saiba quem eu realmente sou. A alegria e a confusão cruzaram o olhar de Diego, enquanto o silêncio aumentava, tornando-se quase palpável. O que aconteceria a seguir? O que essa força recém-descoberta realmente significava para Clara e para todos ao redor? As perguntas pairavam no ar, flutuando como folhas ao vento. O ar que cercava Clara estava denso, como se o campo de batalha em que ela estava travava uma guerra mais intensa do que qualquer uma que já conhecera. Os olhares dos outros se tornaram pesados, como se pudessem sentir o peso de cada julgamento, cada sussurro. Um momento parecia se arrastar, como se o tempo tivesse parado, e a multidão ao redor dela se tornara um borrão distante. Diego, ainda parado, absorvia cada palavra, cada emoção que Clara expelia, e isso a fez sentir-se vulnerável e ao mesmo tempo fortalecida. Aquela energia que antes parecia sufocá-la, agora se tornava combustível. E, em meio ao silêncio constrangedor, ela decidiu que não iria se calar. Isso é uma escola, um lugar onde aprendemos a ser melhores, a nos respeitar. Clara começou, sua voz ecoando entre as paredes. É aqui que devemos construir nossos laços, nossas amizades. Mas como podemos fazer isso se só sabemos rir das nossas diferenças? Diferenças? Você quer dizer aquelas que fazem você se sentir especial? Gabriela interrompeu, seu tom irônico brotando da raiva. Mas Clara não se deixou abalar. Não sou especial por causa do meu pai, respondeu Clara, gritando agora, uma faísca em seus olhos. Sou especial porque sou eu, porque por trás de todo esse julgamento existe uma pessoa que se esforça, que chora e que luta todos os dias. E isso, Gabriela, isso é a única coisa que me define, não o que você pensa ou o que você gostaria que eu fosse. A reação de Gabriela foi instantânea. Ela franziu a testa como se as palavras de Clara fossem um tapa. Quem você acha que é? Nós somos melhores e você está apenas se enganando. Mas uma súbita onda de coragem invadiu Clara. Lembrou-se das conversas com seu pai, das dificuldades e do amor que sempre estiveram presentes. Olhou para Roberto e viu um sorriso tímido, levemente encorajador, como se dissesse: "Você pode, Clara, vá em frente." "E se eu não me encaixar, isso não me torna menos verdadeira?" Clara continuou, seu coração acelerado. "Se vocês não conseguem ver além da superfície, se apenas se apoiam em um estereótipo, quem realmente é o inferior aqui?" As palavras foram como fogo, eram verdadeiras e ardentes. A multidão começou a murmurar e Clara podia sentir que algo estava mudando. Os olhares começaram a mudar, de zombarias para uma curiosidade intrigada. Alguns alunos se aproximaram, parecendo ansiosos para ouvir mais. Diego deu um passo à frente, agora mais próximo. Seu olhar fixo sobre Clara fazia a respiração dela faltar. "Sabe, Clara, eu sempre admirei sua força." Ele começou, antes de ser interrompido por Gabriela. "E quem se importa com o que você acha?" Gabriela retrucou, mas Clara já não se importava com o que Gabriela pensava. "Diego, eu só quero que as pessoas vejam quem eu sou de verdade. Não sou só a filha do trabalhador. Hoje, eu sou Clara." O encontro de olhares entre eles fazia tudo parecer mais claro, como se a luz do entendimento finalmente chegasse. "Clara", Diego murmura, a voz baixa, quase como uma pergunta. Mas antes que pudesse terminar, Gabriela se posicionou. "Acha mesmo que isso vai mudar algo? Você nunca será uma de nós." Ela gritou, mas a hesitação em sua voz revelava mais dúvida do que certeza. A multidão observava agora em silêncio, intrigada. Clara sentiu que sua confiança estava começando a conquistar espaço, que sua voz não estava mais sozinha. Algo estava transformando aquele ambiente denso e hostil em um espaço de conexão. E foi quando Clara percebeu que aquela luta não era só por ela, mas por todos que se sentiam diferentes, marginalizados. Ela respirou fundo e concluiu: "Você pode achar que eu não tenho lugar aqui, mas este lugar também é meu.
E, se precisar, eu lutarei por todos os que pensam como eu. Um burburinho percorreu o grupo. As palavras de Clara reverberavam, quase como um grito de guerra. O coração dela pulsava de esperança e medo ao mesmo tempo. E então ela se virou para Diego. E você, Diego, o que você acha de mim? A pergunta pairou no ar, carregada de emoção. O que ele responderia agora, neste momento de revelação? Clara sentiu que a expressão dele era agora mais que confusa. Era um misto de compreensão e algo que ela não conseguia identificar. Quando os olhos de Diego brilharam, ela soube que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo mais uma vez. Clara aguardou, a respiração interrompida, enquanto o olhar de Diego se perdia em suas dúvidas. O silêncio fez o ambiente parecer ainda mais pesado, quase opressivo, como se todo o mundo contivesse a respiração em sintonia com os dois. O calor de sua luta parecia emanar dela, ressoando nas paredes ao redor. A multidão mantinha a expectativa e tudo que Clara conseguia pensar é: e agora? O que ele vai dizer? Diego finalmente se moveu. Ele piscou, quase como se despertasse de um transe. Clara, você é incrível, ele começou, a voz tremendo ligeiramente, mas a sinceridade brilhava em seus olhos. Eu sempre quis ser tão forte quanto você. Hoje eu vi você lutar e isso mexeu comigo. As palavras dele foram como um bálsamo. Clara segurou a respiração, absorvendo a sinceridade. Mas antes que pudesse reagir, Gabriela, furiosa, avançou. Você acha que isso faz dela uma heroína? Não se deixe enganar, Diego. O desprezo na voz dela ecoou, mas agora soava mais distante, como um eco de um passado que pouco importava. Ela não precisa ser uma heroína, Diego disse, erguendo a voz, agora tomando postura. Ela só precisa ser ela mesma. E se isso não está suficiente para você, talvez o problema não seja dela, mas seu. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão. Clara sentia-se como se uma onda de energia positiva a envolvesse. Era óbvio que alguns ali começaram a olhar para ela de maneira diferente. Ela sorriu, um sorriso genuíno, que refletia um pouco de alívio e orgulho. Era um sinal de que havia encontrado sua força e, com isso, poderia inspirar outros a fazerem o mesmo. Mas Gabriela não se dá por vencida. Você acha que alguns aplausos e palavras bonitas vão mudar as coisas? Você continuará sendo quem você é e ninguém vai puxar você para cima. Você nunca caberá nesse mundo. Clara engoliu em seco. Sabia que precisava resistir a essa provocação. Você pode até achar que pode definir meu valor, Gabriela, mas isso é uma ilusão que você criou. Ninguém tem esse poder sobre mim. Sua voz estava firme e clara, como uma lâmina afiada cortando a neblina de dúvidas. O público agora se dividia. Alguns pareciam deslizar para o lado de Clara, enquanto outros hesitavam, ainda temerosos, mas a balança estava mudando. Olhando ao redor, Clara percebeu rostos familiares de outros estudantes que também se sentiam deslocados ou invisíveis. Uma nova onda de determinação surgiu dentro dela. Clara, você realmente está disposta a lutar por nós? Perguntou uma voz vinda da multidão. Era Ana, uma menina que sempre se mantinha à margem. Desculpe se nunca tive coragem como a sua. A pergunta fez o coração de Clara acelerar. Sim, ela respondeu sem medo. Eu estou. Nós precisamos uns dos outros. Vamos nos apoiar. Diego, com um olhar profundo, concordou. Não estamos sozinhos. Podemos construir algo juntos, um espaço onde todos se sintam bem-vindos. As palavras dele agregaram confiança ao momento. Clara percebeu que estava construindo não apenas sua própria voz, mas um coro de vozes, todas gritando por um lugar ao sol. O peso de pressionar por mudanças era grande, mas agora não precisava carregar sozinha. Mas antes que a energia positiva pudesse se solidificar, um novo grito atravessou o ar. Quem precisa de vocês? A escola é nossa, não de vocês. Era Tiago, um dos mais populares, despejando seu desprezo como se fosse uma verdade incontestável. Clara sentiu o golpe e, por um instante, a confiança vacilou. A multidão ficou em expectativa e dúvidas voltavam a surgir como nuvens ameaçadoras.
O murmúrio se intensificou e Clara lutou para recuperar a força. Ela respirou fundo. Era seu momento. Tiago, essa escola pertence a todos nós. E enquanto eu estiver aqui, lutarei para que cada um tenha um lugar. Essa luta não é só minha, é de todos. Vamos juntos. Os olhares se cruzaram novamente e Clara sentiu que era agora ou nunca. O futuro estava prestes a se revelar e ela não poderia recuar. Olhou para Diego, seus olhos refletindo a mesma decisão e coragem. Então, o que vai ser? Vamos ser heróicos juntos? Ela perguntou, desafiando a todos ali. E a multidão, que até então estava fragmentada, começou a se agitar. Vários rostos se reuniram, ecoando um sentimento poderoso e transformador. Mas a tensão ainda estava pairando no ar. Gabriela tinha seus próprios planos. O que viria a seguir poderia mudar tudo de uma vez por todas. A atmosfera estava carregada. Os rostos ao redor de Clara refletiam uma mistura de esperança e apreensão, como se estivessem esperando pelo desfecho de um jogo que ninguém havia convocado. Ela podia sentir os olhares se voltando para Tiago, a estrela de um grupo que parecia imparável, e baixou um pouco a cabeça, tentando ignorar o novo desafio que emergia de sua bravata. Quem disse que precisamos de você? Tiago insistiu, a voz ecoando como um trovão, iluminando a sala com sua força. Essa escola é nossa zona de conforto. Vocês são os intrusos, os fracos que não merecem o espaço que ocupam. As palavras pesadas e a tensão criaram uma espécie de bolha ao redor dela. Clara sentiu o corpo esquentar, uma mistura de raiva e determinação começando a brotar. Ela erguia a cabeça, picotando a neblina de insegurança que tentava desenhar em seu coração. A resposta de Diego foi mais uma vez a âncora. Tiago, aqui não é um reino, somos todos estudantes, e é exatamente por isso que precisamos aprender a respeitar cada um de nós. Sua força não vem de gritos, mas de união. Ele virou-se para Clara, um gesto claro de apoio que fez o coração dela acelerar. As palavras de Diego ressoaram pela multidão, que por um momento parecia unida. Ele está certo, exclamou Ana, agora tomando coragem. Estamos todos aqui para aprender e crescer e não temos medo de quem somos. Às vezes é nas diferenças que encontramos nossa verdadeira força. Clara queria gritar, queria se unir a essa onda de mudanças que começava a se formar. Ao olhar ao redor, viu expressões de apoio e uma determinação coletiva, como se um novo pacto estivesse sendo formado. Mas a resposta de Gabriela não demorou a surgir. Vocês não vão durar, isso é apenas uma fase, ela rebateu, o rosto contorcido em raiva. Vocês não passarão do dia de hoje, estão sonhando acordados. A multidão agora parecia vacilar, mas Clara se negava a deixar dúvida prevalecer. Nós somos a mudança, Gabriela, e nós não precisamos de aprovação para existir. Cada um de nós conta. Vamos fazer uma diferença verdadeira, e isso não pode ser apagado. Um murmúrio crescente começou a se transformar em aplausos. A tensão no ar agora parecia estar sendo dissolvida por um sopro de esperança. Os rostos que antes estavam tão distantes começavam a se aproximar, e Clara percebeu que a luta era de todos e não apenas individual. A força coletiva começava a criar raízes. Mas nesse momento de euforia, uma figura familiar se destacou da multidão. Clara reconheceu a mãe, que a observava com uma mistura de orgulho e preocupação. Olhando nos olhos dela, Clara viu um reflexo de amor e dúvidas. Uma nova voz ecoou. Meu Deus, Clara, você realmente vai seguir em frente com isso? Sentimentos conflitantes engoliram Clara. O que sua mãe pensava significava muito, mas ela também sabia que precisava ser fiel a si mesma. Clara respirou fundo, encarando a mãe. Sim, mãe, eu preciso lutar por nós. Os aplausos na sala aumentaram e a energia estava eletrizante, mas o olhar de sua mãe ainda carregava uma sombra de incerteza. Diego, percebendo a hesitação de Clara, aproximou-se, colocando a mão em seu ombro. Você é mais forte do que imagina, Clara. Não deixe que ninguém roube seu brilho. Estamos aqui por você. É claro que aquela batalha era mais do que apenas uma discussão.
Era um momento crucial que poderia definir as relações e a dinâmica de sua escola. Clara sentiu que o caminho à sua frente estava coberto de espinhos, mas também iluminado por um brilho de esperança. E enquanto a multidão se aquecia com energia e aplausos quebrando o silêncio, Clara soube que a luta estava apenas começando. O confronto entre sua voz e as vozes impregnadas de preconceito era apenas o começo de algo muito maior. Sabia que a vitória viria com resistência e a tensão crescente ao redor dela deixava tudo em aberto. Mas o que Clara não esperava foi o que aconteceria a seguir. A mãe, com um gesto inesperado, levantou a mão e pediu silêncio. O que ela diria poderia mudar tudo novamente. Seria hora de enfrentar medos e sonhos ou um eco silencioso de desaprovação. Clara estava pronta para descobrir. O silêncio que se instaurou na sala era quase palpável. Cada pessoa segurava o fôlego, como se o ar tivesse se tornado um elemento denso, carregado de expectativas. Clara fixou os olhos em sua mãe, aguardando ansiosamente as palavras que poderiam mudar o curso daquela batalha. A pressão em seu peito parecia aumentar a cada segundo, misturando ansiedade e determinação. "Mãe, por favor", Clara murmurou, mas o som mal saiu de seus lábios. A mãe de Clara respirou fundo, o olhar firme, como se todas as suas incertezas estivessem sendo jogadas de lado. "Clara, eu sempre te apoiei." A voz dela estava trêmula, mas carregava um tom de sinceridade. "Só estou preocupada com você. Essa luta não é fácil, tem consequências e eu não quero que você se machuque." As palavras pesadas da mãe fizeram ecoar um silêncio ainda mais profundo. Clara sentiu uma onda de frustração. Era como se a mãe estivesse colocando um muro entre elas. "Mas eu não posso ficar em silêncio. Isso não é só sobre mim. É sobre todos nós", Clara respondeu, cada vez mais compreendendo a urgência da situação. Tiago, percebendo o clima de hesitação, deu um passo à frente. "Olha, isso tudo é só uma ilusão, não é? Vocês acham que podem mudar alguma coisa? Aqui é nosso espaço e sempre será." Ele sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. No fundo, havia um desejo de controle que todos podiam perceber. Diego, com um brilho de determinação nos olhos, bradou: "Tiago, isso não é sobre posse, é sobre pertencimento." Seus olhos se encontraram com os de Clara e ela viu neles uma força inabalável. Clara então virou-se novamente para sua mãe. "Você sempre me ensinou a lutar pelo que é certo. Agora é a minha vez de fazer isso." A segurança em sua voz estava crescendo, mas a reação de sua mãe era um misto de orgulho e preocupação. Gabriela, ainda à espreita, não perdeu a chance. "A luta de vocês acabará em nada. Vocês não têm o que é preciso." Os murmúrios do público subiam e desciam, como um mar agitado. Mas Clara percebeu que a torcida não era mais apenas de alguns. Havia resistência e poder no ar, e isso a estimulava ainda mais. A mãe, percebendo que a batalha estava se intensificando, levantou a voz. "Eu só quero proteger minha filha. Não quero que ela se machuque, assim como eu me machuquei no passado." O tremor de sua voz fez Clara congelar. Era o eco de dor que ela nunca esperaria ouvir ali. "Mas mãe, a dor está no passado e não é numa bolha que eu quero viver. Eu quero sentir a vida, quero ser parte dela." O desespero parecia espelhar-se nos olhos de Clara, que desejava ter a compreensão da mãe ao seu lado. E nesse momento, algo começou a mudar. Um menino ao fundo fez uma pergunta hesitante. "Mas por que devemos viver com medo? Não somos todos iguais?" A conferência se transformou em um council, onde as vozes se misturavam em um coro agonizante pela mudança. Clara, sentindo que a energia estava se transformando em algo tangível, ergueu a cabeça. "Nós somos fortes juntos. Se um de nós se machuca, todos nós sentimos. Vamos nos unir de verdade." O público começou a vibrar e, aos poucos, a resistência de alguns se desfez. Olharam uns para os outros, a união emergindo entre eles, formando um laço invisível. Cada aplauso parecia ser um passo a mais naquela luta. Mas o irromper de emoções naquela sala estava longe de acabar. Entre os rostos novos se destacou um que Clara nunca imaginou ver ali. Um ex-parceiro de Tiago, um amigo próximo, que por sua própria surpresa se levantou e pediu a palavra. O que ele tinha a dizer poderia abalar todo o clima que havia sido construído até então. Qual seria sua posição? Um novo aliado ou um novo inimigo?
A sala estava prestes a descobrir. Ouvindo o chamado do colega, a onda de murmúrio se acalmou. O garoto ficou de pé, claramente nervoso, a respiração rápida enquanto todos os olhos se voltavam para ele. Era Daniel, o que sempre se deixava levar pelos outros, tão popular quanto Tiago, mas nunca tão feroz. Clara sentiu um frio na barriga, mas também uma pitada de esperança. "Desculpem, mas eu não posso ficar em silêncio mais", começou ele, hesitante. "Sempre estive do lado que a maioria escolheu, ao lado do Tiago e da Gabriela, mas estou começando a ver as coisas de outra forma." As palavras dele eram como um raio de sol atravessando as nuvens. "Eu nunca parei para pensar em como a Clara e o pai dela realmente se sentem. E sei que muitas vezes, mesmo sem querer, contribuí para esse ambiente tóxico." A voz dele tremia, mas o olhar era firme. Clara ficou boquiaberta. Poderia um dos populares finalmente perceber a dor que muitos carregavam? "Isso não é só sobre seus nomes ou paternidade", continuou Daniel. "É sobre quem somos. Eu vi a Clara hoje. Ela é mais forte do que muitos na nossa turma. E isso deveria ser o que importa. Ela não deveria ser menosprezada por causa de quem é seu pai ou de onde vem." Um murmúrio crescente começou a tomar conta do ambiente. Clara sentiu o coração acelerar e um brilho de esperança se acendeu dentro dela. Era o momento que ela esperava. Tiago, no entanto, não estava disposto a deixar as coisas escorregarem entre seus dedos. "Você está se deixando levar pelas emoções, Daniel. Isso é bobagem. A verdade é que ainda precisamos manter nosso espaço seguro. Ninguém quer mudar." Sua voz cortou como um gume afiado. Mas agora havia um eco que antes não existia. Outros começaram a se manifestar. "Por que não podemos ter um lugar onde todos pertencem?" Ana tomou coragem para acrescentar. "Por que não podemos nos unir como amigos, em vez de nos perdermos em brigas bobas e desnecessárias?" Ouvir isso fez com que Clara se sentisse mais forte. A energia do espaço começou a mudar e ela percebeu que a batalha não era apenas dela, mas de todos ali. Este era o momento que precisava agarrar com todas as forças. "Não estamos aqui para criar divisões, mas para somar. Vamos ser nós mesmos e respeitar as diferenças. Isso sim é força." Clara disse e sua voz reverberou por todo o salão. A multidão começou a aplaudir em um momento visceral de apoio e a tensão se dissolvia aos poucos. Ela conseguiu vê-los, um a um, impelidos a acreditar que a mudança era possível, mesmo que tímida, promessa de algo novo. "Precisamos de união", gritou Diego com fervor. "Não somos rivais, mas aliados. Vamos trabalhar juntos para criar um ambiente onde todos se sintam seguros e respeitados." Em um instante, Clara se virou para sua mãe, que agora observava a cena com sérios olhos brilhando de orgulho. Aquele era o momento que Clara sonhava. Ela deixou escapar um sorriso. Entre os aplausos e gritos de encorajamento, a certeza brotava forte. Aquele momento era um divisor de águas. A tensão no rosto de Tiago começava a se dissipar. O clima agora soava diferente. Um misto de confusão e relutância ainda pairava, mas também havia uma nova disposição para ouvir. "Talvez a gente possa tentar", ele disse, agora mais calmo, uma sombra de incerteza ainda na voz. "Sim", respondeu Clara com entusiasmo. "Vamos experimentar. Que tal se juntarmos nossas forças e fizermos algo positivo por nossa escola? Um clube, um grupo, onde todos se sintam à vontade." O ambiente respondia, ideias começaram a brotar e as interações se multiplicaram. Não era mais apenas uma discussão, mas um convite à mudança. Um convite para juntos reescreverem a história da escola. Podemos criar um evento, uma espécie de festival com o tema de diversidade. Todo mundo pode participar e trazer suas histórias, talentos. Vamos celebrar a riqueza dos nossos diferentes caminhos. A mente de Clara estava girando e a possibilidade de um espaço inclusivo pulsava vibrante. O murmúrio de incentivo da multidão tornava-se uma sinfonia impetuosa. Por um momento, a conexão entre todos se tornou palpável e os extremos que antes pareciam intransponíveis agora se aproximavam. Daniel sorriu. "Count me in. Cada um pode trazer um amigo. Não só vai gerar novas amizades, mas vai nos forçar a nos conhecer. Estamos prontos para dar uma chance?" O frenesi tomou conta, um desabrochar de ideias que girava presumidamente por ali.
Clara olhou ao redor e se deixou envolver por aquele momento. As coisas estavam mudando e era uma mudança que provava ser mais poderosa do que qualquer expectativa. Ainda havia muito a ser feito para restaurar a bondade no meio de todos os rótulos e preconceitos, mas aquela manhã se transformou em um marco. Clara agora sabia que suas lutas não eram solitárias, mas parte de um movimento mais forte e mais forte. Agora era hora de dar o passo final da transformação para um caminho de aceitação mútua. Depois de um dia tão intenso, tudo finalmente parecia leve e iluminado. Com um último sorriso para seu pai, Clara renovou suas promessas e se preparou para um futuro mais brilhante, alicerçado em união e amor. E quando olhou novamente para sua mãe, tudo estava claro. As raízes da mudança se firmaram naquele espaço e ali, entre eles, começava uma nova saga. A mensagem de amor e aceitação nunca mais seria calada. E agora, se encantou com essa história? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos juntos espalhar essa mensagem de amor e aceitação. Não espere nem mais um segundo. Faça a sua parte e mostre seu apoio.